Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje já tivemos uma boa experiência pela manhã, podemos ouvir grandes testemunhos e tive o privilégio hoje pela manhã de também lecionar na sala ali dos novos convertidos. E com certeza Deus sempre tem algo diferente, algo especial para os nossos corações. O nosso Deus, Ele tem poder. O nosso Deus continua falando. Será que nós estamos com os nossos ouvidos atentos a ouvir o que Deus tem a falar? Por isso, querido, eu pensei e comecei a orar, a saber, quando o pastor Marcelo me convidou para falar, no que falar no primeiro domingo do ano de 2025. Porque para nós, o ano de 2025, quando chegou o dia 31, meia-noite, se transformou numa folha em branco, aonde muitos de nós desejamos uns aos outros feliz ano novo, mas só mudou o calendário. E a minha reflexão é: por que não feliz atitudes novas diante do nosso Deus? Porque senão o ano de 2025 vai ser o mesmo do que o ano de 2024, do que o mesmo do ano de 2023 e subsequentemente. Porque o que depende de Deus, nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos quem Ele é, Ele faz. Mas o que depende de nós, estamos disponíveis a fazer, a realizar, a moldar, a mudar e a deixar Deus nos mudar. Por isso eu escolhi um tema, entre vários temas que veio ao meu coração, para meditar com você. E o tema, na verdade, é desafio de confiança nos 365 dias com Deus. Hoje tem que ser 360 dias, porque já passou os 5 dias. Mas um desafio de confiança, e eu peguei um texto da palavra de Deus e quero ler com você, para que nós possamos pensar até que ponto nós confiamos em Deus. Cantamos alguns cânticos belíssimos aqui hoje, onde fala dessa confiança, dessa fidelidade, desse Deus maravilhoso que nós temos, desse Deus que não dorme, desse Deus que continua olhando para nós. Mas como nós temos olhado para Deus, como as pessoas têm olhado Deus através de nós, na nossa caminhada. Por isso eu quero convidar a você a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 7, e quero pedir para você deixar aberto. Eu vou lendo uma versão diferente, porque eu quero, nesta noite, verdadeiramente, gerar um desafio para as nossas vidas, como Deus tem gerado na minha vida, para cada dia do ano de 2025, um desafio este, que é de confiar em Deus, não em dizer, não em cantar, mas em fazer, em mostrar. Porque é muito fácil confiarmos em Deus quando tudo vai muito bem, mas é muito difícil confiar em Deus quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão ruins. Por isso, esse texto me chama muita atenção, e ele fala ao nosso coração. Na primeira versão, que eu talvez esteja com os irmãos, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Na versão da Bíblia Viva, esse texto, ele cresce. E eu gosto quando ele cresce, porque ele vem com algumas mudanças que vem chamando a nossa atenção. E diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os seus problemas. Em tudo quando for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor e fugir do mal. Queridos, chegamos ao ano de 2025.
Chegamos a um ano em que Deus nos oferece uma nova oportunidade, um novo ciclo, para que possamos caminhar segundo a sua vontade. E esse texto nos ajuda a entender um pouco mais do que nós precisamos compreender como confiar em Deus. Muitas das vezes nós cantamos que confiamos no Senhor, muitas das vezes nós falamos, nós lemos que confiamos no Senhor, mas no momento certo, no momento oportuno, em que nós devemos confiar no Senhor, nós ficamos, muitas das vezes, com um pé atrás e um pé na frente. Esse texto aqui, querido, que nós lemos, ecoa como um farol, com uma sabedoria espiritual para a minha vida, para as decisões que eu preciso tomar diante do ano que está se iniciando, porque senão, ao chegar o 31 de dezembro de 2025, ficará a mesma coisa. Quer ver um exercício rápido? Quantos aqui fizeram planejamentos para este ano? Quantos aqui já fizeram algumas planejamentos? Este ano eu vou fazer isso. Eu fiz essa pergunta na sala hoje, alguns tiveram coragem de levantar a mão. Quantos aqui? Levanta a mão. Não é errado não, gente. Pode fazer o planejamento. Alguns fizeram no ano de 2024. Será que nós cumprimos todos os planos que nós fizemos? E muitas das vezes, querido, porque nós confiamos em nós mesmos, nós não cumprimos esses planos. Por isso eu quero convidar a você a essa orientação profunda e atemporal. Porque quando Salomão escreveu isso, naquele tempo valia muito, e nesse tempo de hoje vale muito para nós. A respeito de confiar, e confiar porque nós precisamos depositar tudo ao Senhor. Mas em primeiro lugar, antes de depositarmos qualquer coisa, nos depositarmos diante do Senhor. E eu quero tirar aqui com você algumas verdades que eu encontrei nesse texto. Quero esmiuçar um pouco esse texto, para que nós possamos entender, e aí no meio do caminho eu vou te fazer algumas perguntas, porque eu quero compreender com você o que é esse desafio, para que nós não possamos continuar como estamos, para que nós não possamos viver a mesmice espiritual na caminhada em que nós estamos vivendo, mas para que nós possamos viver algo diferente, algo grandioso, experiências particulares com esse Deus, em que nós podemos continuar a confiar nele. Por isso eu quero destacar algumas verdades que me chamam muita atenção nesse texto. A primeira verdade é que nós precisamos confiar em Deus de uma maneira inabalável. O texto diz o seguinte para nós: confia no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Confiar em Deus de forma inabalável quer dizer confiar em Deus, nele de uma forma firme, confiar nele persistentemente, confiar nele sem vacilar, confiar nele sem hesitar, confiar nele com convicção, que Deus estará no tempo exato. Ele não falha, Ele não se atrasa, e com certeza Ele tem algo especial para a vida de cada um de nós. Por isso que lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, ele diz isso para nós: tudo tem o seu tempo certo, debaixo do céu e sobre a terra. Porque o nosso Deus é algo inabalável. Você muda, você tem variação, mas o nosso Deus não tem. Não abra mão de confiar totalmente em Deus. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, não desista de confiar plenamente em Deus. O salmista nos diz, isso que nós cantamos, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem, mas continuam para sempre. E a primeira pergunta que eu quero deixar é: confiar inabalavelmente em Deus é fundamentado em quê? Fundamentado em quê? Fundamentado que nós vamos superar, e Deus vai nos dar condição de superar obstáculos. A palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 17, diz o seguinte para nós: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste o céu e a terra com o seu grande poder, e com os teus braços estendidos, nada há que seja demasiadamente difícil. Para Deus não há. Podemos confiar nele de forma inabalável, porque Ele é Deus, e Ele tem qualquer desafio que é nosso nas suas mãos.
A segunda coisa, podemos e encontramos, e quando confiamos nele de forma inabalável, nós conseguimos encontrar paz. E o nosso mundo precisa de paz. Nós precisamos de paz. E a palavra de Deus diz para nós em Isaías 26:3, o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A palavra de Deus nos garante. Confiar em Deus é trazer tranquilidade ao meu coração, é trazer o momento certo, é saber que Deus vai agir, e Ele continua sendo Deus até os dias de hoje. Confiar em Deus desta forma é viver sabiamente diante de Deus. Isaías 58, capítulo 58, versículo 11 diz: o Senhor guiará você para sempre, mesmo em situação difícil, Ele dará força e alegria. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde a água não para de correr. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não quero aqui ser o pregador da desgraça, mas dizer para você que no ano de 2025 vai ter momentos difíceis, como vai ter momento alegre, como vai ter momento gostoso, como nós estamos vivendo agora na presença de Deus. Mas não podemos deixar de confiar nele de forma inabalável, porque quando nós confiamos, a característica de quem confia em Deus de forma inabalável é alguém que depende da ação de Deus, é alguém que busca pela fé incansável a direção de Deus, e é alguém que se humilha na presença de Deus. Por isso, confiar em Deus de forma inabalável é algo fundamental, é algo verdadeiro, é algo que nos gera sabedoria dirigida por Deus. A segunda verdade que eu encontro nesse texto, querido, para nós, é a verdade que nós precisamos incluir Deus em cada aspecto da nossa vida. E você vai dizer assim para mim: mas pastor, eu já faço isso, eu oro. Mas há uma coisa muito séria que nós muitas vezes fazemos, quando nós chamamos Deus para viver, ou quando chamamos Deus para estar conosco, estar na sua igreja, estar na nossa casa, nós colocamos aquela palavrinha a mais: mas Senhor, nesse lugar o Senhor não entra, nessa situação o Senhor não atinja. Colocar Deus de forma inabalável é entender o que o texto diz para nós na parte A do versículo 6, quando diz: em tudo quando for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Quantos de nós, queridos, quantos de nós muitas das vezes tomamos decisões e de repente, depois que vimos que a situação está difícil, aí a gente corre para Deus, fazemos o invertido, e aí nós começamos a chorar, a orar: Senhor, tem misericórdia de mim. Na verdade, nós precisamos entender, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus à frente, colocar Deus adiante de nós, naquilo que nós temos pensado, naquilo que nós vamos fazer. Isso será de grande importância, para que nós possamos enfrentar o tempo difícil ou o tempo bons que virão por aí. Colocar Deus em cada aspecto da nossa vida. Aspecto esse que talvez algumas pessoas não conheçam, mas Deus o sabe. Mas Ele respeita a mim, a você, e espera você fazer a sua parte. Por isso que a palavra de Deus nos diz o seguinte, e nos encoraja, que nós precisamos fazer isso, lá no Salmo 37, versículo de 3 a 5, dizendo: em vez disso, confie no Senhor, procure fazer o bem, viva tranquilamente em seu lugar e ponha a verdade em prática. Faça do Senhor a sua grande alegria, não da circunstância, não da situação, não daquilo que você está vivendo, mas faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará o que você deseja ao seu coração. Deixe nas mãos do Senhor tudo que você for fazer, confie nele e todo o coração, e Ele fará o que for necessário. Nós precisamos compreender isso de uma forma muito clara, muito objetiva, porque muitas das vezes nós queremos que Deus faça tudo e não fazemos a nossa parte. Eu gosto de dizer sempre isso, que na verdade aquilo que cabe a mim fazer, Deus não vai levantar um dedo. Mas se eu fizer a minha parte, aquilo que eu não sei fazer, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não tenho condição de fazer, que é milagre, Deus o fará. Por isso precisamos colocar Deus em tudo, em cada aspecto da nossa vida, em cada momento do ano de 2025. Algumas pessoas ainda vão começar a trabalhar amanhã, algumas pessoas vão começar a viver a sua vida amanhã, mas será que já colocamos Deus? Já dissemos: Deus, olha, eu vou,
mas por favor, vai adiante, vai à frente. Porque incluir Deus em cada aspecto da nossa vida é entender que Deus vai dirigir as nossas vidas. No livro de Provérbios 3,6 nós lemos, diz, tudo que for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. A segunda coisa é que vai gerar proteção na sua vida, na sua caminhada. A palavra de Deus no Salmo 121, versículo 3 e 4 diz, Ele não me deixa tropeçar ou cair, Ele vigia de perto cada um dos meus passos, sem cochilar. É verdade, o protetor de Israel não cochila e não dorme. Quando eu incluo Deus, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, em primeiro aspecto, na minha vida, na minha caminhada, eu consigo sentir aquilo que é a proteção de Deus, aquilo que é Deus indo à frente, aquilo que é a ação de Deus. E ainda eu consigo sentir de Deus a paz e a tranquilidade. Confiar em Deus é trazer serenidade para as nossas vidas. Confiar em Deus é trazer tranquilidade para que aquilo que nós vamos fazer, Deus já nos direcionou, Deus já nos mostrou. Mas como eu posso incluir Deus em cada aspecto da minha vida? Como eu posso incluir Deus em cada decisão da minha vida? É básico. É simples, você já ouviu isso várias vezes, mas eu vou repetir. Primeiramente, ore antes de tomar as decisões. Coloque diante de Deus, coloque nas mãos de Deus. A segunda coisa, é precioso, é muito importante, estude a palavra de Deus. Este é o livro que tem todas as respostas. Porque é e vai continuar sendo a palavra de Deus. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus, e é útil, preste bem atenção, é útil para ensinar o que é verdadeiro, para fazer compreender o que está errado em nossa vida. Ela nos endireita, ela nos ajuda a fazer o que é correto, ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem, preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer o bem em todo lugar. Por isso, se é para colocar Deus, querido, você tem aqui um manual de instrução, um principal manual de instrução. O desafio aqui de lermos a Bíblia toda por um ano. Mas não use esse desafio simplesmente para ler, para ganhar a Bíblia, para ganhar o certificado. Use a Bíblia para você ouvir Deus falar com você ao seu coração. Há uma pergunta muito grande, e muitas vezes quando você sai para pregar em alguns lugares, eles falam, mas pastor, eu nunca ouvi Deus falar. E eu gosto de afirmar, Deus continua falando. E já fizeram até um meme aí, né? Pastor, eu não ouvi Deus falar, então leia a Bíblia. Aí fala, mas eu quero ouvir ele alto, então leia alto, ué. Mas leia em voz alta que você vai ouvir. Porque a palavra de Deus, ela vem com todo direcionamento, ela vem com toda a orientação daquilo que eu preciso para a minha casa, aquilo que eu preciso para o meu emprego, aquilo que eu preciso para o meu negócio, aquilo que eu preciso para viver em comunidade, para aquilo que eu preciso para viver dentro da igreja. Por isso, querido, em colocar Deus, e como incluir Deus, você vai orar, você simplesmente vai glorificar, mas você também vai estudar a palavra de Deus. Se colocar diante de Deus é colocar Deus e também vai agradecer a Deus. Porque Deus continua a falar, a fazer grandes coisas. Mas pastor, quais os benefícios de incluir Deus em cada aspecto da minha vida? É básico e é claro. A vitória sobre os seus desafios. E quando eu falo vitória sobre os seus desafios, é vitória sobre a nossa própria vida. Sobre nós mesmos. A segunda coisa, a felicidade e a realização de podermos estar nas mãos de Deus, experimentar estar nas mãos de Deus. A terceira coisa, gera em nós uma paz interior muito grande. Isaías 26:3 diz, o Senhor dará paz perfeita a todos que confiam nele e aos que concentram os seus pensamentos nele. Eu não sei quais são as decisões que você vai tomar no ano de 2025.
Eu não sei o que você vai fazer no ano 2025, mas eu quero convidar a você, eu quero desafiar a você a incluir e a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a colocar Ele em cada aspecto, em cada decisão, em cada palavra que você vai dizer, e você vai experimentar algo diferente com toda certeza. Mas pastor, eu tenho tantos anos de igreja. Experimenta que você vai ver que algo diferente vai acontecer. Por isso eu quero convidar a você, não confie em Deus somente quando estiver precisando, mas em todo momento da sua vida. Não confie em Deus só quando as coisas estiverem apertadas para você, mas confie em Deus em todo momento, em todo aspecto da sua vida. A terceira verdade que eu encontro nesse texto, ela diz o seguinte: Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Deixe Deus consertar os seus caminhos. Quando a palavra de Deus diz para nós, Ele guiará você e andará em caminho de sucesso, Ele está querendo dizer que Deus vai colocar a mão na sua vida, na minha vida. Porque quando nós deixamos Deus consertar o nosso caminho, somos presenteados com a presença dEle em nós e conosco e por nós. Quando nós deixamos Deus consertar, quando nós confiamos que Deus vai fazer algo, o Senhor, Ele vai nos presentear com a presença dEle a cada instante, a cada momento. Algumas pessoas estão há muito tempo dentro da igreja, mas não experimentaram o conserto de Deus. Aquilo que Deus quer mexer, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer transformar. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 10 a 12, diz o seguinte: meus filhos, ouça e coloque em prática os meus conselhos. Assim você terá uma vida longa e feliz, e eu lhe mostrarei como andar pelo caminho da sabedoria. Guiar-te-ei os seus passos pelo caminho da verdade. Por isso, querido, precisamos deixar Deus consertar. Talvez tenha alguma coisa que nós estamos guardando naquele cofrezinho do nosso coração, da nossa mente, aquele egoísmo, aquela situação difícil, que precisamos dizer: Deus, entra aí, conserta, me mostra, me direciona. No livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: venha, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, Ele nos ensinará os seus caminhos para andares na rua e nas suas veredas. Deus ensina, Deus mostra, Deus direciona os nossos caminhos. Talvez a gente já ouviu isso muitas e muitas vezes no ano de 2024, vamos ouvir isso no ano de 2025, mas ainda não experimentamos. Isso é deixar Deus consertar aquilo que não está certo, aquilo que não agrada a Ele. Não aquilo que não me agrada, mas aquilo que não agrada a Deus. É poder conversar com Ele. E querido, porque deixar Deus consertar o nosso caminho é gerar em minha vida, é gerar na sua vida clareza no tempo de incerteza. É gerar para nós direção no momento de crise. E é gerar para nós proteção no meio do sofrimento. Porque Deus, quando Ele entra em um negócio, quando Ele entra na nossa vida, quando nós permitimos que Ele endireite, que Ele mexa com a nossa estrutura, Ele vai tirar tudo do ponto. Ele vai tirar tudo do lugar. E vai acertar conforme precisa ser acertado. Precisamos atentar com isso. E mais uma vez, como fazer isso? Orando, lendo a palavra e obedecendo aquilo que Deus tem nos mandado. O que você tem feito? Como você tem vivido? Será que você tem deixado Deus consertar aquilo que precisa ser consertado nos seus relacionamentos? Será que você tem deixado Deus usar você como Ele precisa e como Ele quer usar? Eu lembro no ano passado, no período do carnaval, um dos meus filhos tinha feito uma cirurgia, e eu precisava sair para comprar sorvete numa sexta-feira à noite, para poder cuidar, né? Porque são dengosos até a alma, aqueles dois meus. E quando eu peguei o carro, eu falei assim: Deus, eu preciso e eu quero que o Senhor me use. Eu quero abençoar alguém hoje.
Abrindo um parênteses, nunca fale isso com Deus se você não quiser fazer, porque Ele vai aparecer, Ele vai te dar alguma coisa para fazer. E quando eu me direcionei pelo caminho, encontrei um carro parado, e um homem lá com o carro tentando empurrar o carro, e não conseguia empurrar o carro. E logo veio à minha mente, ao meu coração, essa é a oportunidade que Deus quer me dar. E talvez não seja isso que eu pedi, eu não queria empurrar carro. Uma que eu estava com uma dor de coluna muito grande. Mas aí eu parei o carro e comecei a empurrar o carro com aquele homem. Você quer ajuda? Ah, eu quero. E nós começamos a conversar, meu carro quebrou aqui, eu não sei o que fazer, mas ele quebrou. E nós empurramos aquele carro, colocamos ali. E de repente aquele homem virou para mim e falou bem assim: o senhor não me dá uma carona com meu filho, até ali em cima, porque está escuro, e já era de noite? Eu falei, dou. Não conhecia, a gente fica com um pouco de medo. Mas se Deus mandou fazer, a gente tem que fazer, e não pode fazer pela metade. E aí eu peguei aquela criança, botei no meu carro e comecei a conversar com ele. E cadê a mamãe? E naquele momento ele falou assim: a mamãe está no médico, a mamãe está no hospital, ela não está bem de saúde, e papai me levou depois de alguns meses para passear um pouquinho. Aquele homem entrou no meu carro, nós começamos a andar e nós começamos a conversar. E de repente, era a oportunidade que Deus queria me dar para falar do seu amor, da sua graça e misericórdia. E aquele homem começou a chorar de uma forma copiosa, porque a sua mulher estava com câncer nos últimos momentos. E ele era membro de igreja e por causa de raiva de Deus, porque Deus deixou a mulher dele ficar doente, ele abandonou tudo. E aí nós começamos a mostrar para ele: não adianta você fazer isso. E começamos a conversar até chegar à casa dele. E quando nós chegamos lá, falei com ele o seguinte: eu posso fazer uma oração por você, pelo seu filho e pela sua esposa. Não te conheço, não conhecia seus filhos, não conheço a sua esposa. Não sei a gravidade do câncer, mas eu quero convidar a você a deixar Deus consertar o seu caminho, porque você não sabe o que vai vir amanhã. Aí nós oramos, e ele chorou, e de repente ele começou a falar com Deus, e Deus começou a mostrar a ele que o caminho que ele estava escolhendo estava errado. Alguns meses depois eu encontrei ele lá no bairro, a sua esposa já tinha falecido, mas algo me mexeu comigo quando ele disse o seguinte: pastor, estou de volta na presença de Deus, porque o meu caminho estava todo errado. O carro dele estava cheio, o que eu vi na hora que eu ajudei a empurrar, de bebida, com uma criança na cadeirinha. Por isso, querido, nós precisamos experimentar quando nós deixamos Deus consertar os seus caminhos. Esse homem, quando eu vi a última vez, já não era o mesmo homem, já não era o mesmo olhar, já não era mais aquele homem entristecido, e era aquele homem que estava com a esperança renovada no Senhor, porque ele entendeu que o caminho dele era na presença de Deus. Deixe Deus consertar o seu caminho. A quarta verdade desse texto que me chama a atenção: seja humilde diante da sabedoria de Deus. Como as pessoas nos nossos dias estão brincando, estão querendo abusar da presença de Deus, querendo se achar mais sábio do que Deus. A palavra de Deus diz no versículo 7, parte B, o seguinte, querido: não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria, eu vou conseguir, eu tenho habilidade, eu sou. Querido, humildade nos protege de nós mesmos. Humildade nos leva a reconhecer que Deus cuida da nossa vida, e que nós sem Deus não somos nada, e Deus, sem eu, sem você, Ele é Deus. Por isso tenha a humildade em entender que a sabedoria de Deus é muito maior. Presta bem atenção. Deus escolheu não levar o povo de Israel pelo caminho mais curto ao mar. Não é porque ele estava com raiva do povo de Israel, porque ele sabia que se eles vissem a guerra, eles não aguentariam, eles não suportariam. A sabedoria de Deus é algo muito grande. Já o orgulho é tão prejudicial, é tão ruim para nós,
que a Bíblia nos orienta, que a Bíblia nos direciona sobre isso. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23, diz o seguinte: o homem é derrubado pelo seu orgulho, para subir na vida é preciso ser humilde. Para subir na vida é preciso ter humildade. Já em Provérbios 16, versículo 18, diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Já no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz para nós: Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no tempo exato, ou no tempo certo, ou no tempo devido. Qual é o perigo do orgulho? A destruição, a queda, a oposição divina, o isolamento, a cegueira espiritual. Mas para quem reconhece, para quem sabe que a nossa sabedoria depende da sabedoria de Deus, daquele Deus que tem toda a sabedoria, é reconhecer a soberania divina de Deus, é reconhecer que Deus é criador e não somente criador, Ele é sustentador. Ele não somente criou, Ele nos sustenta. É reconhecer a proteção contra o orgulho, é acessar a sabedoria divina. Por isso que lá em Tiago diz, capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente, mas peça com fé, confiante, acreditando que Ele pode dar. Querido, reconhecimento daquilo que Deus tem feito na nossa vida, saber que Ele é Deus, saber que a sabedoria dEle para nós é algo fundamental para que nós possamos caminhar segundo a sua vontade. Eu não sei, você não sabe o que vai ser o ano de 2025. Nós não sabemos, mas se estivermos debaixo dessa sabedoria que é de Deus, com toda certeza, não vai deixar de vir provações, não vai deixar de vir lutas, mas seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. A última verdade que eu encontro nesse texto, e que me chama muito a atenção, é que nós precisamos obedecer a Deus e nos afastar do mal. O texto continua a dizer o seguinte: verdadeira sabedoria é amar, obedecer ao Senhor e fugir do mal. Tem muita gente, até dentro da igreja, querendo se aproximar demais do mal. Não, eu consigo, não, eu tenho força, não, eu sou espiritual o suficiente. Quando nós obedecemos a Deus, consequentemente decidimos nos afastar do mal. Quando nós nos enxergamos diante de Deus, quando nós tememos a Deus, Deus começa a mexer com a nossa estrutura, começa a mexer conosco. Provérbios 9:10 diz: a base de toda sabedoria é a obediência e o respeito ao Senhor. Sim, quem conhece o Santo Deus tem verdadeira compreensão da vida. A verdadeira sabedoria é obedecer. Para você entender que você não está aqui por acaso. Para você entender que cada dia que você passa na presença do Senhor, algo diferente o Senhor quer e vai fazer na sua vida. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 26 e 27, diz o seguinte: quem obedece e respeita o Senhor tem uma força especial e um apoio nas horas difíceis. Sua família será abençoada e protegida por Deus. Obedecer e respeitar o Senhor das novas forças para enfrentar a vida e escapar do perigo da morte. Provérbios, capítulo 14, 26 e 27. Por isso que nós precisamos aprender a obedecer, porque quando eu obedeço a Deus, automaticamente eu me afasto das coisas que Deus não se agrada. Ainda no livro de Jó, capítulo 28, versículo 28, diz o seguinte: este é o conselho que Ele dá a todos os homens, amar e obedecer a Deus é a verdadeira sabedoria. O homem que se afasta do pecado tem boa compreensão do sentido da vida. Querido, precisamos aprender isso.
a obedecer, a termos a obediência diante de Deus, porque gera para nós, quando obedecemos a Deus, algo especial, algo diferente, algo maravilhoso. Qual é o desafio de obedecer? É a renúncia contra o pecado. A palavra de Deus no livro de Salmo 37, 27 diz: afaste-se do mal e faça o bem. Ainda o desafio da obediência, não é simplesmente uma decisão, é um estilo de vida da minha vida, da sua vida. Jó 28 diz: amar e obedecer a Deus é a verdadeira sabedoria. Por isso, querido, o desafio de obedecer gera em nós humildade, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, gera em nós perseverança. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 26 diz: quem obedece ao Senhor tem força, e muito especial é a sua força. Por isso, querido, há benefício em obedecer a Deus, há benefício em compreender que Deus tem poder para nos fazer. Deus tem algo maravilhoso para nós. Os benefícios da obediência: primeiro, nós temos a proteção de Deus. O texto de Salmo 145, 20 diz: o Senhor protege todos que o amam a Deus, mas castiga os que vivem longe dele. A sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas a obediência gera para nós bênçãos. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo de 1 a 2, ou até o próprio capítulo 28 em diante, você vai ler algo muito interessante, algo muito bacana, porque os 2 primeiros versículos dizem o seguinte para nós: se obedecermos fielmente de todo esses mandamentos que o Senhor nosso Deus, e toda essa lei que estou transmitindo, Deus fará de você o maior do mundo, e vejam as bênçãos que você receberá se obedecer. E aí nos versículos em diante do capítulo 28 de Deuteronômio, a palavra de Deus começa a listar para nós, como também para o povo de Israel, aquilo que Deus fará. Ele diz: será bendita a sua cidade, será bendito o seu campo, será bendito o fruto do seu ventre, a sua família, será bendito aquilo que você está fazendo, será bendita a sua entrada como a sua saída. É básico, é claro, mas nós precisamos tomar e passarmos a prática, sairmos da teoria, sairmos daquilo que conhecemos e começarmos a praticar aquilo que é obediência ao Senhor. E por isso gera no meu coração, gera no seu coração algumas reflexões importantes. Em que área preciso melhorar a minha obediência a Deus? No que é que eu tenho obedecido a Deus? Será que eu tenho feito do culto? Será que eu tenho feito da igreja simplesmente como eu faço no serviço? Passo lá o cartão de ponto, vou lá e trabalho? Ou será que eu faço deste momento de adoração a Deus, algo especial diante de Deus? Como posso demonstrar minha obediência a Deus diariamente? Quais são os benefícios que geram na minha vida quando eu começo a obedecer a Deus? É algo que nós precisamos refletir, porque, querido, nós teremos mais 360 dias para vivermos. E se nós não queremos chegar no último dia deste ano da mesma forma que nós temos vivido, precisamos começar a confiar nesse Deus que tem todo o poder. No Salmo 20, versículo 7, diz o seguinte: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Mas não é só falar que confiamos no Senhor. Porque quando o povo de Israel estava de frente a Golias, eles confiavam em Deus, mas só Davi teve coragem de enfrentar Golias. Só Davi teve coragem de enfrentar. E quando Josué estava de frente àquela muralha de Jericó, Deus falou que vocês confiam em mim, então grita aí que o negócio vai cair. E quando eles praticaram, eles viram o grande milagre que Deus fez naquele momento. Quando Moisés estava de frente ao Mar Vermelho, disse: Deus, e aí, o que nós vamos fazer? Vocês confiam em mim, então diga para o povo de Israel que marche. E antes desse versículo, a palavra de Deus diz a esses homens que vocês estão vendo atrás de nós: vocês não verão mais
E quando o povo de Israel marchou, ele viu os seus algozes morrerem todos, porque eles obedeceram a Deus. O que nós precisamos fazer? Como nós temos confiado em Deus? Nós vamos confiar em Deus de maneira inabalável. Nós vamos começar a incluir Deus em tudo que é da nossa caminhada. Porque há um desafio para nós. Há um desafio muito sério, porque talvez nós temos vários desafios, nós temos um desafio de fazermos isso, fazermos aquilo, mas o maior desafio que nós temos é de entendermos e nos entregarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu confio no Senhor. E eu estou à sua disposição. Vamos confiar em Deus, vamos viver isso, vamos andar desta forma. Por isso eu quero convidar a você, eu quero desafiar a você a entender algumas coisas muito, muito simples. Para entendermos a confiança a Deus, comece cada dia com uma oração de confiança a Deus. Quando você for sair de casa, quando você for levantar, diga: Senhor, eu confio no Senhor, porque o Senhor vai à frente. Faça uma oração de confiança. Senhor, eu estou com esse problema, mas eu confio na sua posição, na sua decisão. Inclua Deus em cada decisão da sua vida. Seja a menor decisão, mas inclua Deus. Diga para Deus: é isto que eu preciso tomar de decisão. Use a palavra de Deus para orientar a sua caminhada. Não use a palavra de Deus como simplesmente eu vou cumprir um protocolo, mas use a palavra de Deus como manual, para que Ele possa te direcionar, para que Ele possa te orientar, para que você possa buscar na palavra de Deus aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Compartilhe. E aí nós precisamos aprender a compartilhar a confiança em Deus com as pessoas que estão ao nosso lado. Compartilhe com as pessoas. Amanhã você vai ter gente do seu lado. Compartilhe a confiança que você tem nesse Deus, que é o seu Deus, e agradeça a Ele pela fidelidade dEle, porque Ele vai continuar sendo fiel. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos. Eu não sei o que você planejou para o ano de 2025, eu não sei se você planejou alguma coisa, eu não sei se você está em dúvida, eu não sei se você está enfrentando algum problema, talvez de enfermidade, talvez dentro da família. Eu não sei o que você tem vivido na sua caminhada, mas eu quero convidar você, eu quero desafiar a você a colocar isso diante de Deus e dizer: Senhor, eu confio no Senhor, Senhor, eu acredito no Senhor, Senhor, eu me coloco diante do Senhor. Por isso eu quero convidar a você a deixar também, não simplesmente você falar com Deus, mas deixar também Deus falar com você. A deixar Deus mexer com a sua vida, a deixar Deus tocar na sua vida, a dizer: Senhor, olha, até então eu confiava pela metade, Senhor, eu não confiava, mas agora eu confio no Senhor, agora eu quero me colocar à sua disposição. Senhor, o problema está lá, Senhor, mas eu estou aqui na sua presença, e eu quero colocar o problema no teu altar, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu quero colocar a minha vida, eu quero colocar a minha família, eu quero colocar o meu relacionamento, eu quero colocar a minha empresa, eu quero colocar o meu emprego, porque eu confio no Senhor. Se nós queremos experimentar um ano de 2025 diferente, nós precisamos começar a depositar a nossa confiança total naquele que não vai nos desapontar, naquele que teve coragem tão grande de mandar seu único filho para assumir o lugar que era meu, que era seu, e dizer: olha, eu cuido de você. Por isso eu quero convidar a você a orar comigo nesta noite. Eu quero convidar a você a dizer: Senhor, eu confio no Senhor, e a se colocar, não a colocar o seu problema no altar de Deus, não colocar a sua empresa agora no altar de Deus, não colocar as pessoas do seu lado no altar de Deus, mas a colocar a sua vida no altar de Deus, dizendo: Senhor, estou nas tuas mãos,
a colocar você diante de Deus e dizer: Senhor, toma aí, o problema sou eu e agora eu passo para o Senhor quem sou. E se você tem coragem de fazer essa oração, se você tem coragem de dizer: Senhor, a partir de agora eu me coloco nas tuas mãos. Senhor, agora, a partir de agora eu quero confiar mais no Senhor, porque o Senhor é Deus. Eu quero convidar a você, nesta noite, do jeito que você está, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, a se colocar de pé para que nós possamos orar junto e dizer: Senhor, está aí, Senhor, somos nós, já fizemos tanta coisa, amém, que Deus te abençoe, minha irmã, amém, minha jovem, amém. Ah, querido, talvez tenha coisas que você já fez tanta coisa e não conseguiu resultado nenhum, e agora você precisa dizer o seguinte: eu não consigo mais. E dizer: Deus, está nas suas mãos. Se você tentou mudar a sua vida, você não vai conseguir, mas Deus tem poder de mudar o seu coração, a sua vida. Se você tentou mudar a sua esposa, você não vai conseguir, mas se você confiar em Deus, Deus tem esse poder para mudar. Por isso eu convido a você a se colocar de pé. Nós vamos ouvir uma música e logo depois nós vamos estar orando. E se você quiser, do jeito que você está, da forma que você está, talvez você ainda não se entregou totalmente para Deus, talvez você não se colocou diretamente para Deus, e hoje é o momento de você colocar isso nas mãos de Deus e dizer: Deus, eu confio no Senhor, eu me coloco no teu altar, eu entrego a minha vida nas suas mãos.